Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Hoje nós vamos desfrutar sobre esse tema. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Senhor Jesus. Esse tema aí foi tirado de um livro de Watchman, que tem por título Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então eu terminei de ler o livro esses dias. E eu peguei um compiladozinho de cada capítulo, das partes interessantes, para que nós pudéssemos estar desfrutando aqui sobre a experiência desses três homens, né? Deus falou que ele era o Deus de Abraão, Jesus falou que ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de vivo e não de morto, né? Mostrando que tanto Abraão, Isaac e Jacó ressuscitarão também naquele último dia. Então, esses três homens de Deus, eles passaram por experiências, cada um experiências diferentes um do outro, mas que juntando forma a experiência do povo de Deus, juntando forma a experiência de cada cristão no seu viver, na sua jornada com Deus, que deve passar. Senhor Jesus, nós sabemos que Abraão, ele conheceu Deus como o supridor, Deus como Pai, né? Jeová Jirei, aquele que provê. Ainda o Deus todo suficiente, o Deus todo poderoso e todo onipotente. Então Abraão teve a experiência de conhecer Deus dessa forma. Isaac, por sua vez, ele conheceu Deus na parte do desfrute, só recebendo o que já havia preparado para ele. O pai Abraão preparou todas as coisas e tudo foi lhe dado, ele não teve muito esforço, né? É outra experiência que o cristão também deve ter, de receber todas as coisas em Cristo, né? Conhecê-lo como Pai, também desfrutar todas as coisas vindo dele. E Jacó foi uma pessoa que durante sua vida recebeu o tratamento ali do Espírito Santo, a disciplina do Espírito Santo para moldar o caráter dele. Então o cristão, ele precisa desfrutar de Deus como Pai, aquele que supre, precisa receber, estar em Cristo para receber todas as coisas que o Senhor nos dá, né? Todas as bênçãos que estão no Senhor. E os frutos do Espírito, como já orou aqui, e também precisa de disciplina do Espírito Santo para tirar toda a natureza humana e caída, que todo o ego, né, como eu posso falar, toda a parte pecaminosa de egocêntrico que está dentro de nós, para substituir pela vida de Cristo. Amém. Então vamos acompanhar aqui, eu tirei algumas frases, algumas citações para nós desfrutarmos e também vamos ler alguns versículos. Podem passar. Diz assim: todas as nossas experiências são para o nosso serviço futuro. Jamais devemos dizer, os outros podem fazer isso e aquilo, por que não posso fazer o mesmo? Precisamos lembrar-nos de que Deus treina cada pessoa de uma maneira especial, porque Ele deseja usar cada pessoa de um modo especial. Nossa utilidade especial vem de nosso treinamento especial. Portanto, não devemos ficar descontentes, nem ser desobedientes. É muito insensato resistir à mão de Deus ou questionar por que Deus fez isso ou aquilo. Então, cada pessoa diante de Deus vai ter algumas experiências. E experiências essas variadas, porque nós seres humanos somos seres singulares e únicos, né? Cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de fazer, né? De se comportar dessa forma. Cada pessoa precisa também de um tratamento específico para ser trabalhado por Deus. Então, e nós não podemos assim olhar para a experiência de um irmão e dizer, puxa vida, porque fulano é tratado dessa forma e eu sou tratado dessa forma. Quem sabe é Deus. Deus tem a medida certa de tratamento para cada pessoa e Ele trabalha na vida de cada pessoa justamente naquilo que a pessoa precisa ser aperfeiçoado e naquilo que a pessoa precisa melhorar. Verdade. Para cada tipo não vou dizer para cada tipo, né? Mas tem remédios que só servem para um tipo de doença, né? Você não vai pegar um remédio para uma doença e dar para outra doença porque não tem nada a ver, né? Então, para cada situação, Deus também tem uma solução para trabalhar na vida dessas pessoas, né? Se uma pessoa é muito dura, resistente, Deus vai ter uma maneira de trabalhar com ela para quebrar ela.
Se uma pessoa é muito parada, Deus também vai ter uma maneira de trabalhar essa pessoa. Se uma pessoa é muito ativa, até demais, que já usa a energia de Deus, também vai ter outra maneira. Então, cada situações são situações que o Espírito Santo prepara no seu diário, no seu trabalho, com pessoas que você vai lidar no seu trabalho, na sua casa, com pessoas que você vai lidar na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu ciclo de amizade. E às vezes vai ter alguém ali que vai te apertar, né? Que vai te deixar um pouquinho assim, meio que fora do conforto. E você às vezes precisa reconhecer diante de Deus, para que você possa exercitar o que Deus quer que você aprenda naquele momento, né? Porque se você pede a Deus paciência, Deus vai ter que treinar você para você ter paciência. Não é assim dizer, Deus me dê paciência e a paciência pousou sobre você. Não. Ó Senhor, me dê paciência. Aí você tem vai, mãe, pai, mãe, cadê aquilo? Vai treinar você. É nessa hora que Deus está treinando e você vai ver como é que está a sua paciência. Meu filho, não passou no teste, né? Oh meu Deus, me dê paciência. A paciência vai vir quando a situação se encontra. Não tem como ser algo assim, de repente. Você precisa se exercitar, né? Então, se você pede paciência, vai ter situações que vai precisar exercitar sua paciência. Deus vai trabalhar nisso, né? E aí, por meio desse exercício, é que Deus vai conseguir trabalhar em você. O fogo é necessário para que as impurezas possam sair. Mas as impurezas só saem quando o fogo vem, né? Não é dizer, Senhor, tira a impureza aqui do ouro. Aí o Senhor, então tá bom, vou mandar o fogo. Aí quando o fogo vem, diz que a impureza que está lá, oculta lá no ouro, né, no interior, ela começa a subir, né, vai para a superfície, o cara vai e consegue tirar as impurezas. Então, as coisas que nos sobrevêm, às vezes, é para nos purificar, para nos moldar e para fazer com que nós sejamos aperfeiçoados. Então, vamos ver um pouquinho da experiência do chamamento de Abraão. Pode passar, amada. Josué, capítulo 24, o versículo 3 a 4. Josué 24, 3 a 4. Por favor. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. Senhor Jesus. 4. A Isaque de Jacó, Esaú deu em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Amém. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, nós vemos que Abraão, ele morava aqui no outro lado do Eufrates. Ele fazia o quê? Mas os pais, o que é que Abraão fazia? Alguém lembra aí? Você fazia ídolos, né? Ele servia a outros deuses. Então, eles tinham que viver ali de idolatria. Senhor Jesus. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo vendo Abraão naquela situação, Deus o chamou, né? Deus o chamou. Por quê, irmãos? O lugar de Deus jamais deve ser usurpado por ídolos, né? Deus, ele tem ciúme de nós, ele tem zelo de nós, e ele não se contenta quando você, no seu coração, coloca ídolos. O que é ídolos? Tudo aquilo que você valoriza mais do que Deus, né? Às vezes nós não confessamos, nós não dizemos, né? Não é pelo que você fala, mas é pelas suas ações. E quando nós passamos a vigiar nós mesmos, às vezes nós nos pegamos com um ídolo, né? Algo que toma mais tempo do que o serviço a Deus, do que a adoração a Deus, que está em primeiro lugar, né? Deus em primeiro lugar, todos nós falamos, né? Mas nem sempre isso é realidade. Às vezes nós colocamos as necessidades em primeiro lugar, nós colocamos muitas coisas e Deus, ele não se agrada. Antigamente as pessoas achavam que o ídolo seria somente uma estátua, uma imagem, mas o ídolo é tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus no seu coração,
que você diz assim, não consigo viver sem isso. Então pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, pode ser um cantor. São coisas assim que paralisam a vida da pessoa se a pessoa não tiver mais, né? Se a pessoa se imaginar sem, isso possivelmente é um ídolo. Então o lugar de Deus jamais deve ser usurpado por ídolos. E Deus chamou Abraão. Vamos ver Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, graças ao Senhor que Deus chamou Abraão, né? Deus chamou Abraão para que Abraão pudesse ir em direção à terra de Canaã. E Deus fez muitas promessas aqui para ele, né? Primeiro, Abraão deveria sair da casa do seu pai, da sua parentela, e ir para a terra que Deus o mostraria, e dele faria uma grande nação. Ou seja, por meio de Abraão ia dar filhos, né? E os filhos iam se multiplicando, e dali seria realmente feita uma grande nação. Senhor Jesus. Amém. Então, Abraão, de início, não foi sozinho. Se você for ler nos versículos anteriores ao capítulo 12, no final do capítulo 11, o pai dele, né, que tomou ele e foi até Harã, e dali Abraão ficou lá até que o pai pudesse morrer, e Deus fez esse novo chamamento no capítulo 12. Senhor Jesus. O versículo 31 do capítulo 11, só para confirmar. Tera que tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. E aí depois disso, Deus foi e fez esse chamamento a Abraão para que pudesse ir em direção à terra de Canaã. Pode passar, Amanda. Então, Abraão foi, seguindo o direcionamento de Deus, mas durante também a sua trajetória, ele fez algumas coisas na sua imaturidade, que precisou realmente ali ser envergonhado para que ele pudesse aprender. Tudo isso por quê? Por questão de medo e por não ter ainda uma confiança total em Deus, né? Não ter uma confiança plena que Deus estava com ele, que Deus poderia protegê-lo. Então, em uma situação, Abraão omitiu uma verdade. Vamos ver Gênesis 12, o versículo 10 ao 20. Cada irmão pode ler um versículo. Gênesis 12, 10 ao 20. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem, por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentos e camelos. Porém, o Senhor comiu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? Qual versículo? Amém. Senhor Jesus,
o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam, e ele, a sua mulher e tudo o que possuía. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, Abraão, ele contou meia verdade, né? Nesse capítulo 20, ele vai mostrar que a irmã, que Sara, era irmã por parte do pai. Mas Abraão omitiu um fato muito importante, que era que Sara era mulher dele. Então Sara era muito bonita e ele ficou com medo ao entrar em uma nova terra, e ele se sujeitou a dizer que ela era sua irmã, né? Sabendo que também estava sujeito às pessoas a possuírem a mulher dele por conta dele dizer que era irmã. Então aqui aconteceu, né, do faraó também convidar essa mulher para que pudesse ser a sua esposa, e ali realmente aconteceu tudo isso. Deus, né, entrou em ação, Senhor Jesus, até que o faraó pudesse de fato ali reconhecer que Sara era mulher de Abraão. E por conta disso, o faraó chamou Abraão e repreendeu e mandou que Abraão fosse embora dali. Ou seja, saiu daquela terra envergonhado, né? Porque ele contou essa mentira. A mentira causa danos aos outros e depois ela se volta para você. A mentira causa dano às pessoas. Você vai espalhar coisas de uma pessoa, às vezes com coração de inveja, não sei, com coração impuro, para maltratar aquela pessoa, para se engrandecer, para se colocar como superior, e depois essa mentira mesmo, como diz a ditado, tem perna curta, né? Ela volta para você e também traz danos na sua reputação, no seu caráter, e você sai envergonhado, como Abraão saiu ali com a sua esposa daquela terra. É o Senhor Jesus. E Abraão, irmãos, ele estava seguindo, Deus já tinha prometido que ia dar um filho, e aí aconteceu muitas coisas, né? Ló se separou de Abraão, depois houve uma guerra de 4 reis contra 5, e Ló ele foi capturado pelos reis vencedores, e ali Abraão ele foi com 300 homens, salvo engano, e lutou fortemente, usou uma estratégia, venceu esses reis e restaurou ali Jó. E no capítulo 15, o versículo 1, Deus aqui aparece, né? Fala com Abraão novamente. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Eu, quando leio aqui, vendo o contexto, né? Eu imagino que Abraão poderia também estar meio amedrontado, pois ele venceu ali 4 reis, se eu não me engano, que foram os vencedores, e ali ele poderia estar com medo de ter uma reviravolta, né? Dessas pessoas se voltarem contra ele. E Deus veio aqui, falou com Abraão para que Abraão não tivesse medo, porque Deus era o escudo de Abraão e lhe daria uma grande recompensa. Escudo quer dizer, Deus era a defesa de Abraão, né? Então os reis não tinham poder para atacar Abraão, porque Deus é quem os protegia, por mais que pudessem ser mais numerosos em números, né? Então nós também temos ao nosso lado o rei, né, dos reis. Amém. E não podemos também temer os seres humanos, não podemos temer os principados e potestades, porque Deus, Ele está conosco, né? E se Deus está conosco, nós temos também essa proteção. Amém. E depois Deus disse que daria uma grande recompensa. Aí quando Deus tocou nessa parte que daria uma grande recompensa, Abraão já sabia, porque Deus disse que faria dele uma grande nação. O que foi que Abraão respondeu? No versículo 2: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa? Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: então tu não me destes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus
e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Senhor Jesus. Então, glória a Deus por isso, né? Amém. Também tem um versículo muito interessante, uma passagem bem interessante. O versículo 12 diz assim: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Senhor Jesus. Essa passagem aqui, irmãos, é bem interessante porque mostra que o futuro também já está nas mãos de Deus, e Deus já sabe todas as coisas, né? Muito antes de acontecer de Jacó ter José, ter os filhos, José ter descido para o Egito, né? E as tribos, formar ali as tribos, e o povo ser escravizado. Muito antes disso acontecer, Deus já estava falando aqui, né? Deus já estava falando aqui, Senhor Jesus, falando que seria reduzida a escravidão e será afligida durante 400 anos. Então isso mostra que Deus, Ele sabe de tudo, né? Às vezes nós estamos aqui, mas nós estamos vivendo dentro da soberania de Deus, né? Claro que nós temos o livre-arbítrio, mas isso não infringe na soberania do Senhor Jesus, na soberania de Deus, porque aquilo que Ele projetou vai se cumprir, né? O que Deus projetou vai se cumprir. Sim. Então Deus falou aqui a Abraão que ele iria ter um filho, e nesse momento aqui Abraão creu, isso foi atribuído a ele para a justiça. Quando cremos, não devemos ter pressa. Sempre que cremos, devemos descansar, porque quem faz a promessa é fiel para cumprir, né? Então, o que resta a nós é simplesmente descansar, para que o Senhor ele possa, no tempo oportuno, cumprir a sua promessa. Senhor Jesus. Amém. Mas não foi assim totalmente com Abraão. Ele creu, mas nós vemos aqui que durante a trajetória aconteceu realmente um incidente aqui. Abraão usa a força da carne para tentar cumprir a promessa de Deus. Vamos ver Gênesis 16, 1 a 4. Quando pegou para ler. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva. Porventura terei filho dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Aí o 15 diz: Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Senhor Jesus. Então, irmãos, Abraão, ele quis se antecipar à promessa de Deus, né? Deus disse que daria um filho a Abraão, mas ali nós vemos que o tempo foi se passando e Abraão não conseguiu mais esperar pela promessa de Deus, e ele tentou dar um jeitinho, né? Ele com Sara ali planejaram e tentaram dar um jeitinho. Deus me prometeu que Ele vai me dar isso, mas está demorando, vamos usar, que meio nós vamos usar, que estratégia vamos usar? E foi lá, teve essa ideia de possuir a escrava dele e assim ter um filho.
mas Deus ele não se agradou, né? O Atmani diz que somente o que vem de Deus tem valor espiritual. Qualquer coisa que não proceda dele não tem valor espiritual. A coisa que mais ofende a Deus é o ser humano usurpar o seu lugar. É Deus quem ia fazer tudo e todas as coisas, né? Mas aqui nós vemos que o homem, ele realmente quis colocar a sua mão. A promessa de Deus não necessita da mão do homem para ser cumprida. Não é preciso você colocar ali o seu esforço, a sua inteligência, a sua sabedoria para tentar cumprir a promessa de Deus. Não. Ele quem prometeu, é Ele quem vai fazer todas as coisas. Mas o maior problema com os filhos de Deus é que sua carne ainda não foi tratada diante do Senhor. E eles acreditam na carne e colocam a confiança nela. Então você vê um meio de conseguir, você vai lá e faz. Só que o resultado é morte, porque a mente posta na carne dá para a morte. Então a ação que você tentou fazer, apressar o que Deus ainda não colocou para ser naquele momento, faz com que você colha para si muitas dores e atraia muitas consequências. E qual foi a consequência? Vamos ver aí, o versículo 15 diz assim, quantos anos Abraão tinha quando deu à luz a Ismael? 86, né? Lê o versículo 1 do capítulo 17. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se íntegro. Aleluia, amém. Então, Abraão tinha 86 anos quando deu à luz ao seu filho Ismael, e Deus só apareceu para Abraão depois disso aí que ele deu à luz, quando Abraão estava com 99 anos. Quantos anos depois? 13 anos, né? 13 anos depois, Abraão recebeu a visita ali de Deus. Por conta de tentar antecipar a promessa de Deus, de tentar dar uma ajudinha a Deus, Abraão perdeu a presença dele por 13 anos. Que tempo perdido, né? E certamente foi doloroso para ele, confuso para ele estar naquela terra que não era dele, sem a direção, sem a presença de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Então realmente é um assunto muito sério, quando nós tentamos, por nossas mãos, tentar fazer a obra de Deus, com a nossa capacidade, com o nosso jeito, né? Antecipar a promessa do Senhor, você pode também perder a presença de Deus e ali você sofrer muito, né? E Abraão certamente sofreu. Sempre que agimos de acordo com a carne, Deus nos coloca de lado e nos permite comer o fruto de nossa carne. Aos olhos de Deus, tal período é uma perda total. Ou seja, então nós devemos de fato, antes de qualquer decisão, fazer o que, irmãos? Pedir a direção do Senhor, né? Orar para saber se essa minha ação, essa minha atitude vem de Deus ou não vem de Deus. Se vem de Deus, qual é o resultado? Paz. Gravem sempre isso, né? Quando é de Deus, o resultado é paz. Você vai ter paz, não vai ter turbulência, os irmãos vão se sentirem bem, vai ser confortável, porque todos vão estar em um só espírito. Quando vem da carne, o resultado é confusão. Você vai ficar confundido em sua mente, você não vai ter paz, você vai passar a tribulação, vai sofrer, porque o resultado é morte, né? E aqui Abraão teve essa confusão aí, porque tentou fazer assim uma estratégia para ter um filho. Deus disse que eu vou ter um filho, então, e foi lá e fez aquilo, e por conta disso ele sofreu, né? Ou seja, ele usou a energia da carne, a força natural da carne. Então depois disso, Deus vai lá e manda que, vamos ver, o versículo 10 do capítulo 17, versículo 10 do capítulo 17. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como um sinal de aliança entre mim e vocês. Ó Senhor Jesus. Amém. Então depois que Abraão usou a carne, né, para ter esse filho, Deus propositalmente ali foi lá e disse: vocês agora vão ter que circuncidar um pedacinho, né, dos órgãos genitais
para representar o quê? Né? Perder a força da carne, a vitalidade da carne depender de mim. Ou seja, Deus quer que a nossa carne ela seja cortada, que nós não dependamos mais da força do nosso braço, da nossa capacidade, do nosso poder, mas sejamos totalmente dependentes do agir do Espírito Santo em nós, né? Na igreja, nós devemos de fato permitir que o Espírito Santo tenha o total domínio, né? Em todas as coisas. Não é a minha força, não é o meu jeito, mas é o agir do Espírito Santo. Se Deus quer fazer algo, Ele pode fazê-lo. Para Ele não há nada impossível. Senhor Jesus, Deus não quer uma fé mista, mas uma fé pura. Não devemos crer somente quando as coisas parecem claras e temos confiança em nós mesmos. Devemos crer simplesmente porque Deus falou. Se Deus falou, isso basta, né? Isso é o bastante. Mas é fácil às vezes nós falarmos de Abraão, que Abraão errou, tal, mas em nossa experiência, né, quantas vezes nós fazemos isso, né? Nós tentamos apressar o que Deus nos falou, né? Tentamos dar o nosso jeito, fazer da nossa forma, e quando fazemos da nossa forma, nós estamos realmente não confiando no tempo de Deus, né? Senhor Jesus. Mas Deus é tão misericordioso que se Deus começou algo, irmãos, Ele vai completar. Amém. Deus não disse que ia dar um filho? Sim. A promessa de Deus não foi anulada porque Abraão possuiu a escrava e teve um filho com a escrava. Não. Deus ainda ia dar um filho. Teve consequências? Teve, porque a geração de Ismael depois se tornou uma inimiga de Deus, né? A descendência. Sempre vai ter consequências. O agir na carne traz consequências. E Deus, Ele permite que isso aconteça, porque aquilo que o homem semear, isto colherá. Sim. Traz consequências, mas Deus ainda vai cumprir o que Ele determinou. Então Deus, Ele também deu um filho, né? Abraão, quando Abraão agora já estava velhinho aí, né, com seu corpo enfraquecido, Deus vai lá e opera esse milagre. Vamos ver Romanos 4, 19 ao 21. Romanos 4, Romanos 4, 19 ao 21. Abraão, né, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ou seja, aqui só para representar, Abraão também ele tinha esses momentos de crer, depois, né, um pouquinho ali, cair num momento de fraqueza, né? Poxa, Senhor, o Senhor me prometeu, mas mesmo nesse momento que essa fraqueza, ele ainda se acabava crendo, né? Percebia que ainda estava crendo. É a experiência de cada cristão, né? Vocês podem ter esse momento, mas a fé continua viva e firme lá dentro de você. Embora a tempestade passe, o vento passa, né? Pode balançar um pouquinho, mas a sua confiança continua firme em Deus. E Abraão, com o seu corpo ali agora já envelhecido, sem força nenhuma, para ter um filho, incapaz humanamente falando, foi quando Deus foi lá. Agora é o momento, Abraão. Sem depender da sua força da carne, você e Sara vão ter um filho, né? E Deus já tinha profetizado isso a Sara um ano atrás, né? E depois realmente eles puderam ter esse filho. Porque se Deus nos escolheu, Ele definitivamente cumprirá a sua promessa. E a nossa esperança deve apoiar-se na fidelidade de Deus. Deus é fiel e Ele não volta atrás no que Ele falou, né? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então Abraão teve um filho, e após ter o filho, Deus agora quis aperfeiçoar a fé de Abraão. Sabemos que nesse processo, irmãos, certamente Abraão, ele já tinha adquirido muitas experiências com Deus. Os anos vão se passando, né? Às vezes podem ter momentos de decepção, momentos de tristeza, de angústia. Aí Deus ia e aparecia Abraão. Abraão, eu sou o teu Deus, através de você eu vou fazer uma grande nação. Aí fortalecia a fé. O tempo ia passando, Abraão às vezes podia cometer um erro, Deus aparecia de novo. Cada vez que o Deus da glória aparecia,
Abraão ia se fortalecendo. E nessa caminhada de anos se passando, chega um momento que Abraão está totalmente assim, entregue nas mãos de Deus, né? E aí canta aquele hino, se Deus quiser é Deus, se não fizer é Deus. Abraão já estava realmente ali, totalmente assim, nas mãos do Senhor, né? Então, Deus deu o filho a Abraão, Abraão realmente recebeu o seu filho, e aí Deus também pede para que Abraão possa sacrificar o seu filho para testar a fé de Abraão. Vamos ver Gênesis 22. Gênesis 22, o versículo 9, diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Ó Senhor Jesus. Amém. E aqui está, eu acredito que o ponto mais elevado, talvez assim, na experiência de Abraão. O que Abraão mais queria na vida dele era um filho. Senhor, cadê o meu filho? Vai ser o Damasceno, Eliezer, vai ser meu servo. O que Abraão mais queria na vida dele era um filho. Mas Deus está atento ao seu coração, né? Deus está atento ao seu coração. Talvez se Deus desse um filho a Abraão, lá naquele momento atrás, que ele tanto queria, Abraão ia fazer do seu filho o seu Deus. Ia parar de desfrutar, ia parar de buscar a presença de Deus, ia voltar toda a sua atenção para o seu Isaque. Ou seja, não era o tempo ainda de Abraão ter um filho, né? Mas quando Deus deu um filho a Abraão, Deus soube o momento certo para que Abraão não fizesse do seu Isaque o seu Deus. E mesmo assim Deus foi lá testar. Agora eu vou provar, já dei o filho, vamos ver se o coração de Abraão vai ficar agora só no seu filho. É meu filho dia e noite, de manhã, de tarde, de noite, tudo é meu filho, tudo é meu filho, vai ter mais tempo para mim, ou se ele vai agora me temer e me colocar à frente do seu filho. Senhor Jesus. Então Deus mandou Abraão sacrificar. E Abraão, Deus viu ali que Abraão ia sacrificar o seu filho, porque Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, já pronto para fazer isso. Aí Deus interviu, chamando, né? Isso mostra, irmãos, que Deus realmente pôde ver ali que o coração de Abraão não estava na bênção que ele recebeu, que o coração de Abraão não estava no milagre, mas permaneceu em Deus. Porque tem pessoas que, se receber antes do tempo, o coração dela vai ficar na bênção, no milagre, e aí se afasta de Deus, né? Não tem pessoas, vou para a igreja para eu ganhar um emprego, para fazer aquilo, quando recebe, fui curada, se afasta de Deus. Ou seja, queria tanto Isaac, quando Deus deu Isaac, não quer mais saber de Deus. Então, muitas vezes, na experiência de muitos, Deus permite que amadureça o seu coração, para que quando receber o seu milagre, você não faça do seu milagre o seu Deus, mas você continue buscando o Deus da bênção. Senhor Jesus. E Abraão, de fato, se mostrou dessa forma, tão amadurecido, que para ele só importava a presença de Deus. Se Deus fez algo tão grande, quando eu não nem podia ter filho, ele poderia crer, como em Romanos 4, ou que Deus poderia ressuscitá-lo, né? Ou que Deus poderia dar outro filho. Ele estava crendo totalmente, sem nenhuma reserva, no poder de Deus, né? Então ele fez aquilo plenamente, assim, confiando em Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. É errado adquirir algo por meio da carne, mas é igualmente errado agarrar com mãos carnais aquilo que foi adquirido por meio da promessa. Às vezes Deus te dá uma promessa e você usa suas mãos carnais para segurar aquilo, né? Não, Isaac, o Senhor já me deu, é meu, com suas mãos carnais, e às vezes é pior, né? Precisamos ver que tudo que temos é de Deus, e tudo que é de Deus não pode tornar-se nossa possessão privativa. Devemos colocá-las nas mãos de Deus. Deus deu Isaac a Abraão, porém Isaac ainda pertencia a Deus. Ou seja, o que Deus te deu não pode tornar sua possessão privativa. É só meu, e você faz daquilo ali o seu Deus, né? Zela, tal, mas você precisa saber que Deus te deu, mas permanece ainda sendo
de Deus, é de Deus, né? Senhor Jesus. Temos de ser levados ao ponto em que o nosso ego não mais exista. Temos de ser libertados a ponto de querermos só Deus, né? Dizer, Senhor, só a tua presença me basta, né? Bens, riquezas, conquistas, amém, glória a Deus, mas o Senhor é mais do que isso, e eu não vou deixar que o meu coração seja enganado por isso. O Senhor continua sendo mais valioso, mais precioso, é isso que Deus quer de nós, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então essa foi a experiência de Abraão. Abraão conheceu Deus como aquele que supre, né? O Deus supridor, que deu a ele essas experiências, e foi por meio dessas experiências que Abraão aperfeiçoou a sua fé e foi chamado o pai da fé, né? A experiência de Isaac foi simplesmente receber tudo que o pai deixou ali para ele. Isso representa também a nossa experiência. Deus, né, já veio, o Senhor Jesus já veio, já morreu na cruz, já derramou seu sangue. O que você precisa fazer? Crer, desfrutar. Você só precisa crer e você recebe as bênçãos. Você permanece em Cristo e ali Cristo vai te abençoando, vai te suprindo e você vai dar esses frutos, né? 1 Coríntios 1,30 diz, está aí na tela, diz assim: mas vocês são dele em Cristo Jesus. Cristo Jesus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ao permanecermos em Cristo e desfrutá-lo mais e mais, ele crescerá e se expressará em nós com todas as virtudes divinas. Nós temos uma vida dentro de nós. Amém. E essa vida é exatamente o próprio Cristo. Não é necessário usarmos nossa força. Essa vida espontaneamente se expressará em mansidão, em bondade, em humildade e paciência. Amém. Quanto mais você deixar Cristo crescer em você, mais você vai expressar isso. Mansidão, bondade, humildade e paciência. Por quê? Porque Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Não é você, é Cristo crescendo em você que faz com que você expresse isso no seu contato com as pessoas, no seu viver diário. Senhor Jesus. Então, essa foi a experiência de Isaac. Desfrutar, se apossar de tudo que Deus tem para você. Permaneça em Cristo, amém, desfrutando de Cristo, amém, que você vai receber mais do que essa vida divina tem para você. Amém. Agora, a vida de Jacó, irmãos, ó Senhor Jesus, amém, foi uma vida de sofrimento, porque também Jacó era duro. Jacó significa suplantador, aquele que engana, aquele que, né, consegue realmente ali dar o seu jeitinho para conseguir as coisas. E esse jeitinho não é nem sempre um jeitinho assim referente à justiça, mas referente a enganos, né, a ludibriar as pessoas, os meios, as situações, para que possa conseguir os seus objetivos. E aí você já vê que Deus teve que tratar Jacó de uma forma diferente, né? A vida de Jacó representa uma pessoa que sofre o moldar, a disciplina do Espírito Santo, com vistas à transformação do seu caráter e o amadurecimento. Jacó enganou seu pai, quando o pai foi dar a bênção ali, fugiu da sua casa, né? E ali na casa deitou numa pedra, colocou como travesseiro, Deus apareceu para ele, foi para a casa do seu tio Labão, lá ele foi sabotado por Labão, Labão enganou ele, mudou o salário várias vezes, né? Tudo que Jacó fazia antes, Deus agora foi tratando. Jacó encontrou uma pessoa pior do que ele. Se Jacó era bravo, Labão também deu pau a pau ali, né? Labão conseguiu também enganar ele, e Jacó usava estratégia, salpicava, então foi realmente ali um tratamento. Você sabe, cuidando, dormindo ali né? Sofrendo ali no sereno, no sol, sofreu muito, foi enganado com respeito à esposa, né? Trabalhou para conseguir uma esposa, o pai foi a outra, né? Aí teve que trabalhar mais 7 anos, sofreu bastante. Ao retornar, lutou com Deus, lá em Peniel, teve um encontro com Deus, lutou com Deus, resistiu, Deus tocou na parte mais forte do corpo humano, na coxa, e agora ele ficou manco, né? Ficou coxo, ficou manco, e isso foi um tratamento na vida dele. Se humilhou diante de Esaú quando ele estava voltando, ficou com tanto medo, mandou ir os camelos, os animais, tal, na frente para dar presente. Quando encontrou Esaú, chamou de meu senhor,
Então, tudo isso é um tratamento na vida dele, né? Quando estava retornando para casa, a sua esposa amada ali morreu, foi enganado pelos filhos, né? Os filhos disseram que José estava morto quando não estava. Foi um tratamento na vida de Jacó, que Deus disciplinou ele, porque ele era duro. E se você é duro, Deus tem um tratamento especial para quebrar esse vaso, né? A marreta vem para quebrar, para que lá no final você seja transformado, como Pedro foi transformado. Isso é o amor de Deus. No momento dói muito, né? Você pode sofrer, mas isso também Deus permite, para que você no final seja amadurecido. As coisas das quais você se orgulha são frequentemente as coisas com as quais Deus tratará. A esperteza, Deus tratou Jacó também com Labão, né? E aí ele foi amadurecendo. Ainda sobre a experiência de Jacó. A pessoa não deve considerar a si mesma inteligente ou capaz, nem ousar praticar as próprias estratégias. Ela deve esperar em Deus e confiar nele, né? Embora Deus já tenha escolhido Jacó, Jacó tentou usar suas próprias estratégias, né? Ele se considerava, e aí Deus rebaixa essa pessoa para saber que não é a força dele, mas é Deus quem pode todas as coisas. Quando uma pessoa é levada pelo Senhor à posição de fraqueza, e quando sente que nada pode fazer, nem é digna de fazer nada, ela pode começar a trabalhar para o Senhor. Quando realmente vemos que esta obra é a obra do Senhor e que somos inúteis, e quando vemos a santidade do Senhor e nossa imundície, o Senhor começará a usar-nos. Ó Senhor Jesus. Amém. Antes de uma pessoa ser tratada pelo Senhor, ela rapidamente julgava qualquer coisa que atravessasse o seu caminho. Ela abria a boca e julgava rapidamente. Mas depois que uma pessoa é tratada pelo Senhor, ela não julga levianamente. Ela não tem mais qualquer confiança. Uma vez que a nossa carne é circuncidada, não acreditaremos mais em nós mesmos. Não seremos tão cheios de confiança e não expressaremos nossas opiniões facilmente. Aqui já mostra outro Jacó. O Jacó de início fazia as coisas na sua força da carne, e o Jacó mais maduro, lá no final, quando ele foi visitar José, o seu filho, viu o Faraó, abençoou o Faraó, né? Os filhos também, quando ele voltou para a terra, a sua filha foi desonrada, os filhos dele foi lá, matou um monte de gente. Ele, você está trazendo aflição para minha casa. Jacó já estava mais manso, estava realmente mais humilde. Então, Jacó já se colocou ali como em segundo plano. Não estava mais naquela força, naquela imaturidade, agindo por impulso, fazendo, não, tem que ser assim, não. Ele foi lá e ficou em segundo plano, não quis mais se aparecer, se amostrar, mas ele sempre estava ali, dependendo de Deus. Quando José estava no Egito, que era para ele descer o Egito, ele ponderou isso diante do Senhor. Será se eu posso descer o Egito? Meus pais desceram, pecaram, Deus não se agradou, né? Ele ficou tentando ver ali, isso agrada a Deus ou não agrada? Ou seja, ele teve essa maturidade. No início, tudo que passava pela frente, ele poderia julgar, né, levianamente, tinha a força da carne, mas no final nós vemos um Jacó realmente humilde diante de Deus. Sim. Então, graças ao Senhor, irmãos. Amém. O nosso Deus é um Deus pleno de sabedoria e graça e também paciência. Ele sempre vai terminar a sua obra. Ele começou uma boa obra, como diz aí Filipenses 1,6. Ele começou uma boa obra e ele há de completar até o dia final. Ele vai te ver restaurado, não é? Como o Givaldo gosta de falar, a marreta às vezes canta, né? Você sofre às vezes uma acusação, uma injúria, uma humilhação, muitas coisas você pode sofrer, mas tudo isso é para te aperfeiçoar, né? E você vai se aperfeiçoando até chegar um momento que você vai ser uma pessoa transformada, uma pedra preciosa. Sim. E Deus realmente, como fez na vida de Jacó, Ele também nos disciplina para que nós possamos participar da santidade dEle. Vamos finalizar lendo Hebreus 12, 4 a 6 e 10 a 13. Quem pegou pode ler em voz alta. Hebreus 12, 4 a 6. Visto, portanto, que resta entrar a alguns neles, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente
Amém. Claudinha, você está no capítulo 12? Tem nada não. Capítulo 12, o versículo 4. Ainda não, né? Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até ao sangue, e está esquecendo de exaltação que, como filhos, decorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmai quando for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Versículo 10 ao 13. Vou ler. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. Senhor Jesus. Então, irmãos, a disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, tristeza. O filho, quando apanha, chora, mas depois ele vai entender: meu pai me bateu para que eu não possa mais fazer isso. E também Deus nos disciplina para nós sermos participantes da sua santidade. Se você está em um caminho que não está agradando a Deus, está desonrando ao Pai, Ele pode te disciplinar para você se arrepender desse caminho que está indo e possa voltar, né? E ser participante da santidade de Deus, porque Deus não é conivente com o pecado, né? Jesus é o Senhor. Amém.